Oi, meu nome é Felipe Boroni. Vou gravar um vídeo aqui sobre como um pequeno grupo de pessoas poderia resolver os problemas públicos no Brasil. Claro que eu não estou me referindo aos problemas naturais da existência que sempre vão existir, né? Viver é resolver problemas e à medida que a sociedade, a tecnologia vai se modificando, novos problemas são criados, sempre vai haver problemas. O ser humano sempre vai inventar problema e aqui na Terra problemas existem em todos os lugares. Agora, o problema é quando estes problemas são causados por outras pessoas, ou seja, quando pessoas são prejudicadas por outras. Quando pessoas não são mais responsáveis pela vida delas. Quando o destino de certas pessoas são direcionados, são determinados por um grupo de pessoas que quer mandar na vida de outras e assim as pessoas não podem mais colher o fruto das suas boas atitudes e colher também as consequências dos seus fracassos, né, que derivaram de más decisões. Mas vamos lá. Quais são os principais problemas aqui do Brasil? Legislação trabalhista, intervenção, regulação, lei penal frouxa, impostos, etc. Estes são os problemas que um grupo de políticos, de pessoas que dirigem a sociedade, impõe sobre o resto da população. Então, como resolver isso? Os chefes das Forças Armadas e das polícias militares de alguns estados, principalmente Minas Gerais, São Paulo, Rio, etc., se uniriam, cercariam a Praça dos Três Poderes e diriam o seguinte: a partir de hoje a CLT está rasgada, não existe mais CLT. Cada um vai ser livre para poder colher o fruto do seu próprio trabalho, para poder fazer parcerias, negociações livremente e poder se beneficiar com isso. A partir de hoje a Previdência também será privada, as leis penais serão endurecidas, regulações do tipo conselhos de classe, principalmente para atividades de baixíssimo risco, também serão privatizadas, as pessoas poderão escolher profissionais que sejam vinculados a conselhos de classe privados, sindicatos teriam concorrência, fim imediato da unicidade sindical. Agora as pessoas podem se associar livremente e haverá concorrência entre sindicatos, ou seja, o sindicato que for melhor vai atrair trabalhadores. Não haverá mais participação nem financiamento do governo, fim do imposto sindical. Como eu disse, a CLT seria rasgada, entraves para abrir empresas, etc., também acabariam. Funcionários públicos. Estes teriam um teto pequeno de salário, por volta de R$10.000, sendo bem condescendente, bem generoso. Só um exemplo, R$10.000 como teto para o salário do funcionalismo. Juízes, procuradores, promotores, advogados públicos, toda essa analistas de tribunais, etc., toda essa turma que trabalha em órgãos públicos, por concurso público, ganharia no máximo R$10.000. Ah, mas aí haveria escassez dessas pessoas. Não, não haveria escassez. Se essas pessoas resolvessem parar de trabalhar, fazer greve, protestos, se elas fizessem greves, elas seriam protestos perturbadores no meio da rua, elas seriam rechaçadas pela tropa de choque. Mas se elas entrassem em greve, elas seriam demitidas imediatamente e abriria esse novo concurso para contratar e haveria milhares de pessoas qualificadas para poder exercer essas atividades. Eu duvido. O que esse juiz ia sair da magistratura e ia fazer o quê? O que ele ia fazer? As regras para a advocacia estariam também todas flexibilizadas, liberadas. As pessoas poderiam contratar advogados livremente, de acordo com a avaliação individual da competência de alguém que a pessoa eventualmente queira que a represente em um processo civil, criminal, etc. Acabaria a exigência de faculdade, prova da EAB, etc. Se a pessoa que vai ser defendida, ela tem direito de escolher o advogado que ela bem quiser. Entendeu? É o cliente que tem que avaliar a qualificação do advogado e não um poder central constituído. Então,
esses marajás do serviço público, eles fariam o quê? Eles iam largar, eles iam passar fome para começar. As pessoas são incompetentes, a roupa que elas vestem, o calçado que elas calçam, o relógio, quem corta o cabelo delas, quem cozinha para elas, geralmente são outras pessoas. As pessoas são literalmente pessoas incapazes, né? Elas leram numa série de abstrações jurídicas, né? Na verdade nem se baseia numa lei natural, em um princípio ontológico, em um princípio real, entendeu? Em valores, em bases sólidas, argumentativas, não. Essas pessoas, esses operadores do direito, são especialistas em opiniões de ministros de Supremo Tribunal Federal, cada uma mais esdrúxula do que a outra. A lei também é feita de uma maneira porca, imunda. Basta ver, né? Essas pessoas são especialistas nas opiniões de senadores e deputados e letrados e canalhas. Essa é a grande vantagem, o grande mérito de ser um operador do direito. Ah, no indivíduo é concursado, e daí que você é concursado, rapaz? Eu também já passei em vários concursos muito concorridos. Mas o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. A prova é feita para contratar, para chamar gente. Alguém ia ter que passar nessa prova. Isso não muda nada, entendeu? Não é como um concurso para a cura do câncer, que uma pessoa eventualmente conseguisse passar por ter descoberto essa coisa fundamental, importantíssima e difícil que ninguém consegue. Então isso não é um concurso em que se apresenta um trabalho, um projeto, um protótipo de uma nova tecnologia. Não, não é nada disso. Então, continuando, o teto seria esse. Exemplo de 9, 10 mil reais, só um exemplo. Quem não quisesse sairia fora. Mas continuando. Desta forma, os impostos praticamente acabariam, né? Essa dívida pública seria auditada, o correto seria parar de pagar no mínimo os juros, né? A pessoa que empresta para o Estado, que é uma pessoa que só pode pagar a outra pessoa se ela aumentar, se ela cobrar impostos ou inflacionar a moeda, essas pessoas poderiam ser muito bem vítimas de calote por parte do Estado, que seria ótimo, seria justo que isso acontecesse. Mas vamos supor que a gente pagasse o principal, entendeu? Renegociasse essa dívida, ou até mesmo pagasse a dívida completamente, mas ela ia cair muito, porque o gasto público iria reduzir. Educação. Esse assunto é muito longo, seria fácil explicar isso, entendeu? Mas as pessoas estão tão fixadas, obcecadas, né? Enviseiradas, cegas, né? Na verdade, por uma ideia de que educação é direito, que eu não vou nem me alongar muito nisso, mas a educação seria imediatamente privatizada por completo, não sobraria nenhuma escola pública, nem universidade, nem nada. A educação seria 100% privatizada. Os pais agora poderiam entrar finalmente na modernidade e fazer uso de tecnologias. A educação seria descentralizada, alunos poderiam ensinar outros alunos de uma maneira muito mais barata e eficaz. Haveria concorrência. Os alunos poderiam se beneficiar de várias didáticas diferentes referente a uma mesma matéria, o que seria ótimo, maravilhoso para a educação. Os alunos poderiam estar em ambientes muito mais adequados à personalidade deles, não seriam jogados como um depósito de crianças para serem vítimas de alunos que estão lá sem desejar estar, que prejudicam o andamento das aulas, que muitas vezes fazem bullying com outras crianças, enchem o saco. A criança cresce frequentando um hospício, depois ela sai de lá da mesma maneira que ela entrou, muitas vezes até pior. Depois, para ela desconstruir todas as imbecilidades que ela aprendeu lá, vai dar muito trabalho. Então a educação seria descentralizada. O pai colocou o filho no mundo, ele tem a obrigação, né, e o interesse de decidir qual é a melhor forma de educar essa pessoa. Não vai ser um pagador de imposto que age de uma forma consciente, que teve um planejamento familiar melhor, que vai ter que financiar a educação de crianças que vão para a escola para poder fazer putaria, né?
Então a educação seria imediatamente privatizada. Com isto, o gasto público seria reduzido imensamente. Os impostos também praticamente deixariam de ser cobrados, várias outras coisas seriam privatizadas, agência reguladora, tudo isso privatizado, estradas privatizadas. Não existe almoço grátis, né? Então é isso. E o que aconteceria? Esse grupo de militares que estariam empreendendo tudo isso entraria em cadeia nacional de rádio, televisão, internet e falaria o seguinte: nós acabamos de tomar todas essas medidas que eu acabei de falar aqui nesse vídeo e ao fim de 30 dias, que vai ser o tempo que a gente vai utilizar para organizar tudo isso, a gente fará uma eleição, uma espécie de referendo, uma pesquisa para verificar se a população aprova isso ou não, justamente para impedir o argumento, é claro, da mídia, de setores de esquerda que estariam reclamando de tudo isso. Então, para dirimir todas essas questões, toda essa hipocrisia, faria-se um referendo para confirmar todas essas medidas tomadas nesse período de 30 dias. E se esse referendo confirmasse, se a população aprovasse tudo isso, isso seria mantido e, portanto, tudo que foi feito por essas forças militares seria legítimo. A famosa legitimidade jurídica, que é um argumento porco também, que é sempre usado de maneira deturpada, a legitimidade estaria garantida. Portanto, não haveria motivo para questionar esses atos durante esses 30 dias. Não haveria argumentos lógicos para questionar isso, pois tudo isso seria feito com a aprovação do povo, mediante referendo, o que não acontece ultimamente, né? Nada é aprovado mediante referendo e quando o resultado é desprezado, no caso do referendo das armas, né? Mas é outra história. Mas nesse caso, o resultado do referendo seria forçosamente respeitado. E se, por acaso, esse referendo fosse no sentido de contrariar as medidas que foram tomadas durante esses 30 dias, tudo seria revertido e as pessoas poderiam assumir até uma punição, aceitar serem punidas. Porém, é evidente que isso não aconteceria. Então, pronto. Tudo isso aconteceria, tudo isso seria empregado, seria feito. Questionamentos, medidas internacionais seriam irrelevantes, pois tudo voltaria à normalidade após os 30 dias, né, e tudo seguiria o seu curso, porém com essas mudanças essenciais que seriam feitas e confirmadas pela população, entendeu? E seriam inquestionáveis, entendeu? Pelo menos pelos argumentos de esquerda que são sempre usados para poder trazer esses assuntos à tona e para poder questionar isso. Seria muito fácil. Essa é a forma que eu resolveria esses problemas do Brasil magicamente, facilmente, rapidamente.